Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidar você para a nossa aula de número 20 da obra O Livro dos Médiuns, obra basilar, guia, guia dos médiuns, né, elaborado por Allan Kardec, que nos traz um estudo científico, filosófico acerca desse fenômeno que, apesar de tantas falas sobre isso, é um fenômeno natural, é um fenômeno orgânico, é um fenômeno inerente ao ser humano e que existe desde que o ser humano tem consciência de si mesmo. Há relatos de fenômenos mediúnicos na Bíblia, no Antigo Testamento, inclusive. Bom, vamos talvez um dia elaborar uma aula sobre isso, talvez valha a pena. O que você acha? Deixa aí nos comentários se você se interessaria sobre esse comentário, né? Mediunidade na Bíblia, por exemplo. Se você tiver interesse sobre isso, nós podemos adicionar nos entremeios das aulas aqui. Bom, dando continuidade, então, ao nosso estudo, né? Estamos aqui no capítulo 4 da primeira parte, nos sistemas, né? Como eu já falei anteriormente. Sistemas foi o termo utilizado por Kardec para reunir em grupos as visões que se tinha, né? O entendimento ou os entendimentos que se tinham a respeito do fenômeno mediúnico à época. E na aula passada, se você não assistiu ainda à aula passada, é interessante assisti-la, porque aqui trata-se de uma sequência, né? Se é uma sequência, cada aula depende imediatamente da aula anterior. Por exemplo, na aula de hoje, que é a aula número 20, nos remetemos ao final da aula anterior, da aula 19, que Kardec estava analisando o sistema pessimista, sendo o sistema pessimista aquele no qual admite-se a comunicação, sim, dos espíritos, mas são demônios, né? É uma crença na qual, inclusive, voga até nos dias de hoje, como eu lembrei na aula passada, os nossos irmãos evangélicos acham, por exemplo, que as comunicações espíritas, elas sim são reais, porém são obra do demônio, seria uma enganação do próprio demônio, ou dos seus asseclas, digamos assim. E aí Kardec, muito interessante, ele nos chama a atenção para o caso de mães, por exemplo, que muito comumente recebem comunicação dos seus filhos que morreram em tenra idade, e estes a consolam, dizendo que estão bem, falando da sua situação, dizendo como estão, tranquilizando as mãezinhas e dizendo o quanto as ama. E Kardec termina, né, e nós até terminamos a aula passada, com a seguinte questão: é verdade que entre os espíritos há os que são muito maus e não valem mais do que aqueles a quem chamam demônios, por uma razão bem simples, a de que há homens muito maus, aos quais a morte não torna imediatamente melhores, pois realmente a morte não nos vai mudar diametralmente. Continuamos sendo quem somos depois da morte, né? A questão é saber se estes são os únicos que podem se comunicar. É como assim, tudo ocorre pela vontade e permissão de Deus. Quer dizer que Deus permite a comunicação de demônios, né? Mas não permite a comunicação de bons espíritos, né? Se nós passarmos para pensar de um ponto de vista, digamos assim, teológico, essa é que é a questão. E aí, para iniciar a aula de hoje, né, Kardec faz uma pergunta. Aqueles que assim pensam, endereçamos as seguintes questões. Na verdade, é uma exclamação, não é uma pergunta, não. Aqueles que assim pensam, ou seja, que só os demônios, só espíritos maléficos podem se comunicar, ele, Kardec, endereça algumas questões. E é assim que nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. Primeira questão que Kardec lança:
Há bons e maus espíritos. Primeira questão, né? Há bons e maus espíritos. Segunda questão. Deus é mais poderoso que os maus espíritos ou demônios, se quereis chamá-los assim? Claro que existem bons e maus espíritos, lembrando que os espíritos nada mais são do que as almas de homens e mulheres que já viveram na Terra. E como nós sabemos que existem seres humanos maus, homens ou mulheres, existem seres humanos perversos, portanto, existem espíritos perversos, assim como existem pessoas caridosas, pessoas gentis, pessoas benevolentes, pessoas boas. Portanto, existem espíritos também bons, benevolentes, caridosos, gentis. Bom, na segunda questão, né, Deus é mais poderoso do que os maus espíritos ou demônios, se querer chamá-los assim. Aqui, claro que há um pouco de sarcasmo, né, da parte de Allan Kardec, porque é claro que Deus é mais poderoso do que tudo, do que todos, do que qualquer coisa. Na terceira questão, Kardec nos lança o seguinte: afirmar que somente os maus se comunicam é dizer que os bons não podem fazê-lo. Se assim é, de duas uma, isto se passa pela vontade ou contra a vontade de Deus. Se é contra a vontade, é que os maus espíritos são mais poderosos do que ele. Se é por sua vontade, porque em sua bondade não o permitiria aos bons para contrabalançar a influência dos outros. Lógico, perfeito, foi o que nós comentamos no início, né? Se tudo acontece através e pela permissão de Deus, ele permitiria a comunicação dos maus e não a dos bons, como Kardec lembra aqui, exatamente para balancear, para equilibrar as influências? Eu acho que está clara, né? Bem clara essa resposta. Quarta questão. Que provas podeis dar da impossibilidade dos bons espíritos em se comunicar? Ou seja, qual a prova, a evidência cabal, a evidência de que os bons espíritos não podem comunicar-se? Quinta questão. Quando se vos opõe à sabedoria de certas comunicações, respondeis que o demônio toma todas as máscaras para melhor seduzir. Sabemos com efeito que há espíritos hipócritas que dão à sua linguagem um falso verniz de sabedoria. Mas admitis que a ignorância possa imitar o verdadeiro saber, e uma natureza má imitar a verdadeira virtude, sem deixar nada perceber que pudesse revelar a fraude. Realmente é muito estranho, né? Um espírito tentar imitar sabedoria sem ser sábio. Ele pode até tentar, ele pode criar um simulacro, mas ele vai deixar, como eu diria, vestígios. Sim, ele vai deixar vestígios, evidências de que, no mínimo, tem alguma coisa errada aí com o texto dele. No mínimo, tem algo aí digno de se verificar, algo que soaria estranho. Algo que soaria estranho. E um mal simular o bem, simular algo bom, eu acho que cabe a mesma lógica de raciocínio. Ele deixaria deslizes, furos, lacunas, inconsistências. A boa lógica nos afirma isso. Na sexta questão, Kardec expõe o seguinte: se só o demônio se comunica, pois que é inimigo de Deus e dos homens, por que recomenda orar a Deus, se submeter à sua vontade, sofrer sem murmurar as tribulações da vida, não ambicionar nem as honras nem as riquezas, praticar a caridade e todas as máximas do Cristo, em uma palavra, fazer tudo o que é necessário para destruir seu império? Se é o demônio que dá tais conselhos, é preciso convir que, por astuto que seja, é bem inábil para provar ou para prover armas contra si mesmo. E, de fato, muitos espíritos nos recomendam orar, nos recomendam a boa prática
dos ensinamentos de Jesus, a perdoar sempre, a amar incondicionalmente, a ter compaixão, a ter misericórdia. Se o demônio está pregando isso, ou ele mudou de lado, ou ele está meio que dementado aí, talvez pelas forças dele mesmo, e raciocinando ao contrário, não é? Bom, inclusive tem uma nota do Kardec a esse respeito, vale a pena a nota, porque é uma recomendação de releitura. Esta questão, essa que nós acabamos de abordar, né? Esta questão foi tratada em O Livro dos Espíritos, a questão número 128 e seguintes, mas recomendamos a esse respeito, como sobre tudo o que toca a parte religiosa, a brochura intitulada Carta de um Católico sobre o Espiritismo, por M. Dr. Grand, antigo cônsul da França, Casa Ledouin, 18, preço um franco, aqui é dados de época, né? Assim como a que vamos publicar sob o título Os Contraditores do Espiritismo, do ponto de vista da religião, da ciência e do materialismo. Segue então essas recomendações, são obras realmente um pouco não tão comuns, né? Pouco divulgadas, mas essas obras existem sim, e segue aí aos interessados por pesquisar a fundo esse tema, se debruçarem aí sobre essas obras. Eu acrescentaria também o opúsculo O que é Espiritismo, sobretudo o terceiro diálogo, que é o diálogo com o padre, em algumas versões com o bispo. Dá uma leitura lá no diálogo de Allan Kardec com o padre. É uma aula acerca desse assunto. Bom, fica a dica aí. Bom, na 7ª questão, Kardec pergunta o seguinte: se os espíritos se comunicam, é porque Deus o permite. Vendo as boas e as más comunicações, não é mais lógico pensar que Deus permite umas para nos experimentar e outras para nos aconselhar o bem? O que você acha sobre isso? Bom, 8ª questão. Que pensarias de um pai que deixasse seu filho à mercê de exemplos e conselhos perniciosos, que o afastasse de si e que lhe proibisse ver as pessoas que o pudessem desviá-lo do mal? O que um bom pai não faria, deve-se pensar que Deus, que é a bondade por excelência, fizesse menos do que faria um homem? E aqui, de novo, né, o argumento muito lógico de que se Deus permite a comunicação de maus espíritos, ele permite a de bons também, para aconselhar, para contrapor, para equilibrar, e o mais importante ainda, nos deixar a perspectiva da escolha. Se sofremos influência, igual aquele desenho animado que tem num ombro um demônio e no outro o anjo, ambos ao pé de cada orelha nos aconselhando, mas a escolha é nossa. A decisão de seguir os conselhos do demônio ou do anjo é nossa, é minha, é sua escolha. Parece não, é muito mais lógico, é muito mais eficaz, é muito mais, enfim, correto mesmo. No item 9, deixe-me ver aqui, parece que o item 9 é por demais. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar nossas reflexões aqui, nesses termos. Por quê? Porque o 9º item, ele é muito extenso mesmo, e com certeza vai demandar muitas reflexões. Então, deixemos a questão 9 para a nossa próxima videoaula. Eu acho que já estamos quase em 15 minutos. Há já muito material nessa videoaula para estudos, reflexões, debates, comentários. E que você, meu amigo, minha amiga, você que nos assiste, você que prestigia esse trabalho, que isso sirva, né? Essas aulas sirvam de reflexões, mais importante, para que você tome as suas próprias conclusões, digamos assim, que você chegue aos seus próprios resultados, tá bom? Bom, foi essa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado.
Beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros. Isso é fundamental nesse mundo caótico, nesse mundo, para dizer o mínimo, complicado. Cuidar um do outro, exercer a caridade, ajudar aqueles que mais precisam. Isso é fundamental. Eu diria que isso é o remédio para a cura de todo esse mal. É a caridade, é nos ajudarmos mutuamente e ajudarmos principalmente a quem mais precisa. Até a nossa próxima aula. Tchau.